Alegria de Viver, com Orson Peter Carrara. Muito boa noite, amigos da TVM. Está de volta o programa Alegria de Viver. Nós vamos nos valer hoje do livro Vinha de Luz para trazer uma lição muito importante. A lição é o capítulo 178, Obra Individual. Vejam só que observação expressiva. Quando um homem comete uma ação má, os reflexos dela perduram por muito tempo na atmosfera espiritual em que este homem vive. A criatura ignorante que a observa se faz pior. Os olhos menos benevolentes que a veem se tornam mais duros. O homem quase retificado que identifica esta ação má estaciona e desanima. O missionário do bem que a surpreende encontra mais dificuldade para socorrer os outros. Em derredor de um gesto descaridoso, congregam-se a indisciplina, o despeito, a revolta e a vingança, associando-se em operações mentais malignas e destrutivas. Uma boa ação, contudo, edifica e ilumina sempre. A criatura que observa uma ação boa aprende a elevar-se. Os olhos menos benevolentes que a veem recebem nova claridade para a vida íntima. O homem quase retificado que a identifica adquire mais fortaleza para restaurar-se. O missionário do bem que a surpreende nela se exalta a benefício do seu apostolado de luz. Em torno da manifestação cristã enlaçam-se gratidão, alegria, esperança e otimismo, organizando criações mentais iluminativas e santificantes. Se desejas, portanto, propagar o espírito sublime do cristianismo, atende à obra individual com Jesus. Afasta os corações amados do campo escuro do erro, através dos teus atos, que constituem lições vivas do amor edificante. Recorda-te de que pela conversão verdadeira e substancial de um só Espírito ao infinito bem, escuras multidões de males poderão desaparecer para sempre. Esta lição me chamou muita atenção, porque notem os leitores a observação do benfeitor Emmanuel. Quando um homem faz uma ação má, ele contagia tudo ao seu redor, trazendo desânimo, trazendo desnorteamento, trazendo estacionamento de iniciativas e dificultando aqueles que estão trabalhando no bem. O contrário, quando um homem pratica uma boa ação, quando o homem se esmera nessa direção, ele cria motivações àqueles que estão caminhando, àqueles que estão aprendendo, àqueles que se sentem motivados. Vejam, é a influência que nos exercemos uns aos outros. Mas é muito expressivo o último parágrafo, porque o autor diz: quando uma pessoa se converte, e esta conversão não é uma conversão na questão religiosa, mas quando uma pessoa se decide pela ação no bem, na iniciativa que tem para fazer algo de bom, ele é capaz de fazer desaparecer uma multidão de males que estão na redondeza. Vejam como é importante a gente verificar o que a gente está fazendo e como a gente está fazendo. O nosso comportamento, o nosso palavreado, o nosso exemplo de conduta influencia multidões à nossa volta. Nós podemos causar um desânimo em alguém que está tentando se levantar, ou podemos nos constituir numa verdadeira alavanca para aquele que está procurando um ponto de apoio. É em virtude daquilo que fazemos e como fazemos. Vejam que importância tem isso. Existe uma espécie de contaminação, tanto no sentido negativo, que contamina e leva desânimo, como um contágio positivo que motiva pessoas. Portanto, a alegria de viver, que é o tema desse programa, é um comportamento capaz de levantar esperança, capaz de fazer alguém seguir adiante e prosseguir o seu caminho. O nosso sorriso, a nossa disposição de tratar bem, o nosso cumprimento de bom dia com alegria, o nosso ânimo manifestado, pode ser a força que alguém precisa. É preciso considerar esses aspectos. E a alegria de viver é um instrumento maravilhoso nessa direção. A alegria de viver, portanto, meu telespectador,
Um grande abraço e até a próxima semana. Alegria de Viver, com Orson Peter Carrara.